Codificado Podcast, boa noite. Hoje tô sozinho aqui, o Kiko me deu um cano, ficou lá em São Roque, prefeito de São Roque. Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu like, faz lá a inscriçãozinha que pra gente é muito importante. Hoje, nessa quarta-feira aqui, tive que me preparar, fazer um pré-vestibular aí, não sei nem como é que chama isso, estou estudando o dia inteiro para entender esse mundo game. E a gente trouxe aqui a Priscila, bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Pedro, boa noite, é um prazer estar aqui. Feliz que você fez vestibular, viu? Ó, porque era muita coisa diferente, né? Te Eu tô garanto que olhando... terminando esse papo, você vai estar jogando comigo aí. Ah, mas eu quero ver se vai achar tempo. Vai, a gente acha. Diz que você começou jogando, como é que é essa história de mulher jogando? Conta pra mim um pouco do game aí, tua trajetória jogando game. Na verdade, Pedro, a minha história é muito engraçada, né? Eu era adolescente, eu fui adolescente um dia. Opa! A gente ainda lembra, né? A gente ainda lembra. E eu tinha um irmão, né? Tenho um irmão chamado Alexander. E ele gostava muito de carrinho e de jogar videogame. Eu queria muito estar no mundo dele também. E o que eu tinha que fazer para estar no mundo dele? Porque minhas amiguinhas eram bonecas e ele e os amigos dele eram só basicamente videogames. E aí eu fui para esse mundo de videogames, olha que coisa engraçada, por causa do meu irmão, né? Eu aprendi a gostar e vou te dizer que eu passava noites em claro jogando para ser melhor até do que o meu irmão. E assim, era na época do Atari, Enduro, Pitfall, quem aí dessa época vai lembrar. Os cartuchos, né? Os cartuchos. Estudei. Aí, gostei de ver, hein? E eu passava noites em claro jogando. E foi destino. Olha que engraçado, né? Aí foi gostando. E como é que você veio para a área de, por exemplo, hoje você toca lá uma divisão com um game, com um monte de produto ligado a essa área. E como é que você veio para essa área de tecnologia? E conta um pouco da sua história para nós aí. Bom, hoje eu sou uma executiva da Ingra, né? Eu sou gerente de unidade de game e novos negócios. E como que eu caí nesse mundo game? Olha que engraçado. Eu sempre fui muito falante, né? Sempre falei muito. E eu caí numa distribuidora de quê? De jogos, na época eram disquetes. E eles falaram assim pra mim, nossa, essa moça, ela tem um quê de vendedora. Não é o lugar dela, não é recepção, é vendas. E na verdade eu construí toda a minha carreira, né, na área comercial. E aí chegou um momento que eu precisei me aprofundar mais do que não só vendas, né? Eu precisava de algo mais. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, tal. E eu acabei indo para a parte de produtos também. Esse jogos é fantástico, né? Tem um monte de jogo, né? Porque eu tô vendo você falar aqui faz 2 horas, né? 1 hora e meia. A gente tá batendo um papo legal, e aí, né? tem um jogo tal, eu olho pra lá, ninguém falou de processador, ninguém falou de memória, ninguém falou de tudo diferente. O mundo gaming, e assim, você tem um PC, né? O mundo de PC também. Mas sim. Eu sou jogadora de console. Tá. Né? Eu gosto de jogar em console. Então vamos dividir assim? Então tem um jogador de console e, por exemplo, e essas estações gigantes que se montam aí? Aí ele joga... É um mundo, né? É um mundo, mas é um outro jogo. Não, na verdade tem alguns tipos de jogos que você joga no PC também. No PC, e também tem os... também tem os de consoles, que você pode fazer as competições, que são grandes competições. E várias, assim, para você montar uma estação de PC... São valores altíssimos e o pessoal gosta e monta, viu, Pedro? É impressionante. Aí você tem um grupo de pessoas que jogam com consoles, isso, aí com Xbox. Que é o meu público. Que é a tua praia. Minha praia. É onde você atua. Que se joga com Xbox, aí tem vários modelos, é isso? Isso. E tem o pessoal que tem os desktops lá, PCs, super turbinado, com fonte, memória, placa de vídeo, blaster, memória, tal, e aquela máquina, monitorzão curvo, isso, 46 polegadas. Que entra no mundo do gaming, fica por horas jogando lá, jogando online, e aí etc. tem competições para todos esses equipamentos e vários jogos. Explica aí um pouquinho para mim. Na verdade, assim, tem vários vertentes, né? Vários tipos de jogos, né? Então, tem uns que gostam de mais de tiro, outros de estratégia.
E depende do que a pessoa gosta, mas assim, eu, por exemplo, no meu mundo, é um mundo eu adoro jogar jogo de shooter, que é de tiro. Tá. Bem... E tem gente que curte voo? Não, tem gente que curte outros, estratégias, outros tipos de jogos também. E, por exemplo, hoje, quais são os jogos mais vendidos hoje no mercado? Quais os jogos que são mais procurados? Porque a gente estava até falando, né? Porque o jogo não tem 110 e 220, mas eu descobri que tem jogo para uma plataforma e tem um jogo para outro. Quer dizer que é a mesma coisa? Olha, Pedro, é uma boa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta difícil de se responder. Porque vai muito do gosto da pessoa. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil, que é o país do futebol, né? Então, nós temos vários jogos que envolvem futebol, né? Que, na verdade, e também, se a gente tivesse nos Estados Unidos, seria jogo americano, mas não é a situação. Por exemplo, FIFA, o eFootball, que é o antigo PES. E aí você tem outros gêneros de jogos, né? Então, eu acho que depende muito da pessoa, né? O que ela gosta mais, do que ela curte mais jogar. Né? Eu, por exemplo, sou um fracasso jogando futebol. Não sei jogar muito futebol, apesar de ter trabalhado muito tempo numa grande publisher de jogos, né? Que era um dos grandes, era o FIFA. O FIFA é o que mais vende para futebol. Vamos dizer que nós temos dois no Brasil, que é o FIFA e o eFootball, que é da Konami e da Electronic Arts. E esses players, por exemplo, que produzem os vídeos, fala um pouquinho pra gente, pra me entender, por exemplo, o pessoal em casa entender. Porque, por exemplo, você estava comentando com a gente que uma criação de um jogo, às vezes, custa mais caro do que produzir um filme de Hollywood. Assim, vamos entrar nesse detalhe aí. Poucas pessoas sabem, né, que são anos de construção, né, e a construção de um jogo, o valor, né, para se construir chega a ser muito maior até do que a parte do cinema. Tá? Então, o jogo, às vezes, o pessoal fala, poxa, quanto custou aquele filme? Muitos não sabem que o jogo custou muito mais caro do que a indústria do cinema. Tá? Realmente, são bilhões, são gastos, né, de tudo quanto é jeito de gráficos para cada vez mais melhorar, enfim, a situação dos jogos em si. Porque é mais real, né? Lógico, tem que ser, né? O público é exigente, ele quer mesmo, né? Cada vez mais jogos mais reais, mais parecidos com a vida real, aquela coisa toda, né? Muito bem. Tem muitos jogos, então tô convencendo você a jogar, tô sentindo. Eu tô pensando aqui, eu tô falando, preciso parar e jogar 10 minutos lá para entender. Eu tô curioso com os consoles ainda, porque, por exemplo, você falou para mim que tem uma coleção de consoles, eu queria entender isso. Eu tenho. Como é que é essa coleção, por exemplo? Porque para mim são 2, 3, e não é. Já vi que tem vários. Tenho. Na verdade, a paixão de games minha não é só profissional, né? É pessoal também. Eu tenho... acho que é o sonho de toda criança ter uma mãe como eu, que se acaba tendo... Eu tenho PlayStation, eu tenho Xbox, eu tenho Nintendo, eu tenho várias vertentes, né? Que são vários... Por exemplo, eu tenho PlayStation 1, 2, 3, 4, 5... Eu tenho os Xbox antigos, 360, os novos, enfim, Nintendo também, eu tenho vários. Tenho também o Atari. Você não lembra do Atari, Lembro. Né? Lembra? Olha, gostei. Passei muitas noites em claro jogando Atari, que nem eu te falei. Tenho Atari, tenho outros, Nintendo DS, enfim, tem bastante. E aí tem essa coleção toda, quando o pessoal vai na tua casa... Curte! Você vai montar um museu, então. Museu do game, daqui a pouco. Já tem, né? Por aí o museu. Tem? Tem, existe isso. Mas, assim, é gostoso, né? E eu jogo mesmo. Tem vezes que eu pego e falo assim, eu tô com vontade de jogar no PS2 hoje, vamos jogar um Quake da vida. Tá. Eu ligo o PS2... Coloco lá e vou jogar um Quake antigo lá da... E você estava me falando, por exemplo, você tem 2 filhas, né? Tem. E elas jogam junto. Como é que você vê isso? As suas crianças jogando? Como é que você interpreta isso e como é que você passa isso pra gente? Olha, Pedro, eu acho que é um paradigma isso, né? Por que é um paradigma? Porque não é comum uma mãe incentivar os filhos a jogarem qualquer tipo de jogo, né? E eu incentivo as minhas filhas a jogarem. Por que eu incentivo?
Eu acho que games, acho que o pessoal tem que aprender, tirar um pouco aquela mistificação que games é só violência. Não, games consegue te trazer estratégia, ensino inglês, tá? Raciocínio lógico, rápido, dinamismo. Então, quer dizer, as minhas filhas jogam, eu incentivo elas a jogarem, né? E jogam muito bem, digo de passagem, viu? Eu tenho 2 filhas, a Luísa, de 18, e a Júlia, de 13. Vou te dizer que a minha filha, de 13 anos, é uma grande jogadora de tiro, né, que a gente fala de shooter, desde os 7 anos de idade. E não é por causa disso que ela é uma criança violenta. Claro que ela tem as regras, né? Não me julguem, mas ela tem as regras no momento de estudar, no momento de diversão, no momento de curtir o jogo e aproveitar também a parte de curtir, né? Por que não? Acho que tem a utilização de celular, né? Uma discussão hoje muito grande que os pais precisam reduzir a utilização do celular para a criança voltar a ter outras atividades, né? Porque senão fica o dia inteiro ali na tela. E o jogo compartilha isso, né? Porque no jogo, ele pode ficar um pouco no jogo, um pouco no celular, né? E o jogo, ele tá aprendendo, tá pondo a cabeça para funcionar, né? É diferente que do celular, que ele tá ali só vendo. Eu acho que tudo existe combinados, né? Então, se a criança tá indo bem na escola, tá fazendo a parte dela. Tá fazendo a parte dela, por que não deixar também ela aprender coisas novas? Olha que engraçado, vou te dar um exemplo meu particular, de um sonho de criança, né, de querer estar no mundo do meu irmão, né, de jogar. Hoje eu sou uma executiva na área de gaming, né, trabalho com isso há muitos anos e eu fiz disso uma profissão e ganho para isso. Olha que legal. Ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro Sobrevive com isso. Com isso. Graças a Deus, né? E tem uma turma que depende de você, pelo que eu vi. Tem uma turma e uma turma grande, né? Tem uma turma interessante. E nessa equipe que você tem, como é que tá dividido? Porque você tem um pessoal de console, você tem um pessoal de game, falou que tem um pessoal de JBL também, né? E é mais homem, mais mulher. Como é que você tá vendo essa mudança aí no mercado? Olha, antigamente a minha área de game era muito masculinizada, né? E foi uma das coisas que eu sofri muito isso no passado. Não é porque eu gosto de jogar que eu sou uma pessoa masculina, que eu não gosto de sapato alto, que eu não gosto de batom, né? Não é? Nada a ver. Antigamente tinha muito disso, né? Ela é masculina, o preconceito, né? O preconceito da situação. Mesmo quando você entra numa empresa que não está acostumada com aquele tipo, né, de produto, fala, poxa, o que ela está fazendo aqui? Né? Como que pode? O que ela veio fazer aqui se é uma outra área nossa? Não. Eu consegui provar, né, a importância da mulher também, né, nessa área. Hoje em dia muitas meninas jogam bastante, assim, você vê, e quantas são cosplay que se vestem, né? Eu tenho uma sobrinha que é cosplay. Nossa. Que legal. E ela posta umas fotos aqui. Eu tô até aqui do lado da minha estatueta aqui, ó. Muito legal. E aí, continuando, e aí você... e na verdade eu quebrei muitos tabus, né? Eu acho que eu aprendi que eu tinha que dar o meu melhor para mostrar por que eu vim, né? Por que você veio? Por quê? Eu jogo, eu sou... eu era... Na época era o quê? Era um rostinho bonito que queria mostrar, dizer que jogava. Não, eu jogo mesmo, eu curto jogar. E assim, é um dos grandes prazeres da minha vida é jogar. Por quê? Por que eu não posso jogar sendo mulher? Posso. E nós vamos voltar para a equipe de vendas da área comercial. Sim. E aí a gente voltando aqui, então você juntou o útil ao agradável, né? Útil ao agradável. Aí você veio jogando, foi para a indústria, porque teve um período que você trabalhou na indústria, que você comentou comigo, que você trabalhou na área de desenvolvimento, na área comercial, dentro da Electronic Arts, que produzia games. Jogos, isso. E como é que é trabalhar dentro de uma desenvolvedora, como é que você chama? Pedro, você imagina... Uma empresa que desenvolve... publisher, né? Que nós falamos que são as produtoras. Uma produtora de software. Você imagina, gamer. Eu tava numa distribuidora de jogos, e aí um grande amigo meu, que é o Baida, me ligou e falou assim, olha, tô montando uma equipe comercial, tal,
gostaria de te entrevistar para você vir para cá. Não, eu não queria nem saber do salário. Sério? Não. Eu falei, o quê? Não precisa nem me pagar. Sim. Para trabalhar na Electronic Arts, quem não queria trabalhar na época na Electronic Arts? Que era o maior, ela tinha todas as marcas nas mãos. Então ela tinha a Ubisoft, ela tinha a Bandai, ela tinha a própria da EA, ela tinha tudo, estava tudo centralizado lá. E detalhe, viu, Pedro? Não só vender, eu tinha que jogar para ter experiência de falar. Pirou. Não, pirei. Não, eu ganhava para jogar e vender a coisa que eu mais gostava. Você imagina isso? Eu tô tentando entender aqui. Não, vem para cá que eu te... e eu ganhava, né, e vendia, fui uma das melhores vendedoras na época. Eu entrei como inside sales. Eu me rebaixei na carteira para entrar na EA, já era supervisora de vendas. Eu entrei como inside, eles viram que realmente eu vendia qualquer coisa, aí me tornei key account lá, e eu detinha na época números muito grandes do mercado, eu mulher, e eu falava de jogos, explicava como é que funcionavam os jogos, porque assim, o vender... O que é o vender? Encantar clientes. Só que você encantar alguém que não joga é difícil. Né? Como é que você vai falar, olha, eu vou te vender o produto tal, se você não sabe, se a pessoa não sabe o que você está falando. Né? É estranho isso. E eu encantei muita gente, né, na Electronic Arts, trabalhei lá por 8 anos e meio. Vendi muito FIFA, muito Harry Potter, muito The Sims, muito Need for Speed. Porque assim, esse trabalho que você tinha que colocar esses aplicativos, vamos colocar assim, esses jogos no varejo. Tinha que colocar no nas varejo. magazines. Isso. E aí tinha que treinar essas equipes de vendas para poder explicar para a pessoa que chegava lá, tô procurando um jogo. E aí ele tinha que falar do jogo. Na verdade, assim, o que era importante? Você ter experiência de saber como que se jogava. Eu falei para você já... É diferente. É diferente. Eu já admiti para você que eu sou uma péssima jogadora de futebol aqui. Realmente, FIFA e futebol não é minha praia. Mas eu jogava. Eu pegava lá o controle, jogava super bem, na medida do possível, fazia gol contra, mas aprendia o que era o macete do jogo, quais que eram os lances para chamar atenção, né, o porquê. E assim, e o legal também naquela época da Electronic Arts, que eles tiveram a delicadeza de localizar os produtos para português. Isso é um grande ganho do mercado. Fazer a tradução, né? A tradução, que a gente chama de localização. E a gente trazia todos os jogos traduzidos, e aí conseguimos trazer capas, né, de jogadores nacionais. Isso foi um ganho para o Brasil. Você tem noção que a gente só via capa lá de fora, né, de jogadores lá de fora, e de repente você nacionalizou o produto. Nacionalizou o produto. O cara pegava o jogo com o Romário lá. Não, e detalhe... Fui longe demais com o Romário? Teve Raí. Pode ser o Raí? Mas pra cá. Você imagina o país do futebol, você ter as capas, né, de um jogador teu em português. Imagina quanto se vendia. Era que nem água. Entendeu? Era uma coisa estrondosa. E como também depois saiu a febre dos Harry Potters da vida, com todas as sequências, desde a Pedra Filosofal, e aí foi indo. The Sims, que foi um grande jogo diferencial no mercado, que era de personagens. A criançada ficou louca com The Sims. Nossa, que da hora. E eu respondia. A Electronic Arts, ela não tinha um atendimento a cliente, né? E olha que engraçado, Pedro. Eu sempre me preocupei muito com as crianças e com as meninas nos jogos, né? E chegavam alguns e-mails lá na EA e eu via que não era respondido esses e-mails, né? E eu virava dona The Sims. Oi, tudo bem? Como você tá? Você jogou bastante The Sims? Aí você tratava eu era The aquele Sims, grupo. Eu era The Sims, eu acabava respondendo as crianças, adolescentes. Dava uma atenção. E tem que fazer isso, né? Porque hoje eles estão comprando console aí. São os meus consumidores, são os pais dos filhos que tanto convenci a jogar no passado. Tem alguns nervosos aí, será? Tem. Tem alguns nervosos aí, e, enfim. Mas engraçado, né? Você falou de nervoso. Eu vou te dar uma opinião
minha, né? Não é porque a pessoa joga um jogo, né, que te dá um estresse, sei lá, um de tiro, que a pessoa ela vai ser uma pessoa violenta. Não acho que em nenhum momento ela vai ser uma pessoa violenta por causa disso. Ao contrário, né? Ou criaram-se paradigmas, né, dizendo que a criança vai se tornar violenta porque ela está jogando o jogo de tiro X, Y, Z. Não. A criação é tudo, né? Mas eu acho que a colocação não está aí. Porque você vem para o celular, você tem aqui... Você levantou aqui, você tem um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Então, para onde nós vamos? Onde você vai, né? Para onde você vai. Então, são opções, né? E a gente não consegue estar ali com a pessoa... 100% controlando. E mal existe o que mal ela está tudo. Vendo. Então o que ela está assistindo, o que ela está vendo, o que ela está seguindo. Você não vai estar ali com o teu filho 24 horas por dia. Existem programas que você consegue dar uma controlada e tal. Agora, você, o que a gente observa, assim, os casais, por exemplo, eu vou citar, vem na minha cabeça, assim, exemplos, né? Por exemplo, um casal, o marido joga e aí... ele não está ajudando a mulher dele. Aquilo lá, vai lá, sai uma briguinha. Uma briguinha é uma brigona, né? Brigona, dá confusão isso em casa, então, viu? Teve caso aí que a gente escutou aí de cair televisão, né? Aquelas televisões estava com o pé torto, caiu. Mas eu fico entendendo, assim, esse momento aí, que tinha que ter um botão ali, contrapeso, desliga. Né? Desliga, daqui 2 horas eu volto, ou a pessoa não consegue parar. Tudo que é combinado não é caro. Então falta combinar. Falta. Vou jogar das 8 da manhã a meio-dia. Mas assim, olha que engraçado, né? Você lembra que eu falei no começo da entrevista que eu ficava de madrugada jogando, porque eu sempre quis ser a melhor no jogar, né? Então eu passava, minha mãe me colocava na cama, coitada, mãe, eu vou te contar agora a verdade. Ela me colocava na cama, aí eu fingia que eu ia dormir, aí eu saía correndo pra sala, ligava o videogame no super... Na época tinha aquele negócio de TV, vídeo, não sei se você lembra. Aí eu pegava, ligava os meus videogames, ficava lá altas horas, escondido da minha mãe, mas nunca deixei de entregar. Sempre fui uma criança muito estudiosa, né? E eu conseguia fazer tudo que era necessário para a escola, nunca repeti de ano, sempre boa aluna. Isso não mudou nada na minha vida. Andou legal. Lógico. O que é o exemplo que a gente dá, né? Dá para conciliar. Criação. Os pais, né? Então, quer dizer, se os pais souberem conduzir o que a criança pode, o que ela deve fazer, a troca, olha, você está indo bem na escola, então você vai poder ganhar um console, você vai poder jogar o jogo que você tanto quer, que teu amiguinho está jogando. Isso é um incentivo. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco fora do que a gente conversou aqui. Nós entrevistamos há 2 meses atrás aqui o Leonardo Barbosa, lá de Aracaju, e ele desenvolveu uma aplicação, um game, um jogo, para detectar a deficiência da criança, né? Aí tem os nomes lá, né? Então a criança vai lá, ele faz usa o aplicativo e joga ali, e em seguida gera a pessoa analisando, né, o que ela jogou, vê o ponto que ela tem deficiência, ela tem déficit de atenção em matemática, tem déficit de atenção... TDAH, isso aí. Toda, né? E aí o game gera uma tarefa para ela que ela tem que jogar. Joga 15 minutos, joga isso aqui, agora você joga isso. E isso vai fazer com que ela desenvolva... Olha que coisa legal! Melhore, com IA, né? Um IA aplicado. Artificial. E como é que você vê essa evolução? Você vê, já tem uma startup dele lá em Aracaju, bombando, inclusive tem uma entrevista dele aí no podcast, uma dica legal para você assistir, Leonardo Barbosa. Tá bombando aí. Eu vou assistir. E falando sobre isso. Não assisti ainda. Entendeu? E como é que você vê esse mercado? Você vê... A falta de visibilidade, talvez, para o mercado, de realmente de ter o tato, de entender e dar oportunidade para esse tipo de criador, né? Por exemplo, desenvolvedor. Por que não? Né? É um ganho isso. É uma coisa estrondosa, maravilhosa, né? Claro que são projetos que devem ser muito caros para se fazer, né? Para se construir aquela coisa toda, mas isso a indústria também, né? Os próprios publishers, que são vários, assim, que estão no Brasil presentes, com escritório até, por que não olhar não só para os acessórios, para quem tem alguma dificuldade, alguma coisa assim, mas também para esse tipo de ação? Por que não?
Sim. Né? Fica a dica aí pros meus amigos aí do mundo gaming. Tem muita gente se mexendo com conteúdo novo, né? E isso é legal, e você vê, na área de game. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa feira que tá tendo esses 3 dias, né? Eu até peguei o nome aqui, fugiu. BGS. Por que Brasil Game Show. É BGS. BGS. BGS, Brasil Game Show. E... A BGS começou hoje. Dia 9. É uma feira brasileira, tá? Ela vai até domingo, tá? Eu estava lá hoje, não deu tempo de ver ainda as grandes novidades, porque hoje é o dia de executivos, né? De visitar a feira, de cosplay, alguma coisa assim. Vi pouca coisa, mas eu vou mais dias para ver as oportunidades, tudo que tem de novo, que estão oferecendo para o mercado de gaming. Claro que tem grandes lá expositores, né, que estão trazendo novidades. JBL está entrando muito nessa área de gaming. Com acessórios? Acessórios, uma linha Quantum. Você vê a HyperX com HP, incrivelmente, assim, os produtos de alta qualidade. Você vê uma Nintendo da vida. Você vê também, claro, produtoras que estão lá, a Sega com Sonic, aí você cada uma com seus jogos lá, né? Mas não deu ainda para ver tantos detalhes, né, Pedro? Mas com certeza vai ter lá o quê? O FIFA novo, o FC 25, que é o FIFA antigo que está todo mundo acostumado a falar, que não é mais FIFA. Lá para o pessoal degustar, produtos da Ubisoft, da Bandai, enfim, da Blizzard e etc. Então você fala assim, calma aí, Bandai, traduz para mim o que faz. Tudo, Ubisoft. São tudo publisher. São empresas produtoras de jogos. Aí né? Quais, por exemplo, Ubisoft, qual o jogo dele? Olha, tem vários, mas eu vou falar alguns que são conhecidos assim para o mercado de game, né? Assassin's Creed. Você vai saber, tenho certeza. Just Dance. Quem já não ouviu falar? Não, isso é de outra época, dos anos Mentira. 50. Eu sou de outra geração. Não, Just Dance é um grande jogo que ele permite você jogar basicamente dançando. E tem música brasileira lá, tá? Ganho do mercado de game nacional. Parabéns, Ubisoft. Tem música brasileira lá. Quer dizer, você põe o game lá e fica dançando. Aí você baixa um aplicativo no celular, pode ser. Então, se eles fazem assim, você com o celular, ele vai detectar se você está fazendo o movimento correto ou não. Criançada adora. Adulto também. Eu tô dentro dessas. Para o negócio lá e fica dançando. Pô, por que não? Tô dentro. É que é um videokê dançante. Ah, é? Brincadeira. É divertido pra família, é gostoso. E tá bombando. Bombando. Você sabe que eu fiz há uns anos atrás, eu contei já para alguns amigos essa história. Eu fui uma vez num asilo, né? Fui lá fazer uma visita, tal. Não vou falar o que eu fui fazer, mas fui lá. Eu levei um console. Eu vi que eles estavam dançando, tal. Eu falei, poxa, que coisa triste, né? Então, o que eles têm para fazer aqui no asilo, né? Ficar jogando xadrez, tal. Não tem mais nada para fazer. Uma musiquinha, aí você via um que batia a mãozinha, assim. Aí eu dei de presente um produto, né, um console com o Just Dance. Na outra visita que eu fui, eu já peguei as pessoas de mais idade lá, que estavam lá no asilo, dançando e curtindo o Just Dance. Dançando lá um John Travolta. Brincadeira. Você vê? E olha, é o mundo dos games. Quem ia imaginar que num lugar desse ia ter? Vamos colocar uma coisa assim para dar um número, assim, mas sem exatidão, assim, mais para, né? O mercado de hoje, esse mercado que eu trabalho aqui, né, que a gente toca. Aliás, um comentário antes da pergunta. A ideia de trazer a Priscila dessa vertical de game é para mostrar que tem inúmeras empresas, né, produzindo games, produzindo consoles, produzindo acessórios principalmente. Muito, né? São várias empresas e é uma vertical de tecnologia. Tá dentro do nosso skill aqui, do que a gente fala todo dia, entendeu? E vem novidades aí. Então,
Eu queria entender qual o tamanho do mercado game e o tamanho do mercado de tecnologia, como a gente tem noção, assim, hardware do investimento leva 20%, 35% o software, a parte de servidores leva tanto. Esse mercado de game, ele é maior do que o mercado de PCs, por exemplo? É que assim, o mercado de games, se você somar consoles e PCs, é estrondoso, é muito gigante. grande, é gigante. Mas o console deve ser muito maior. Não, o console é muito maior. Eu posso te dar alguns números aproximados, tá? Que eu acho que é legal você saber. Então, por exemplo, no mercado de consoles no Brasil, tá? Vamos falar de Brasil, tá? Então, são dados que são publicados até na GfK. Então, por exemplo, a PlayStation, ela tem em torno de quase 70% desse mercado, que é o famoso PS5, etc, tal. Tá. Em segundo lugar, você tem a Nintendo. E em terceiro, a Microsoft. Pô, né? Não, a gente volta, a gente tá aqui pra quê? Pra ensinar pra você jogar, poxa. Não. Ela quer me convencer. Não, sabe o que eu acho que é legal, Pedro? A gente comentou das mulheres jogando e tal. E eu acho que tem um recado que eu quero dar, né? Vá atrás do seu sonho, acredite. Tô parecendo filósofa falando aqui, né? Não, mas não é não. Acredite que você acaba conseguindo buscar e o teu propósito de vida. O meu propósito de vida era algo nesse estilo e eu realmente sou uma pessoa feliz que eu consegui fazer o que eu gosto. Você faz o que você gosta, que você curte. Que você curto. Gosta de jogar, você trabalha com game e tá o dia inteiro vendo isso. E Pedro, sabe o que é mais legal? As novas tecnologias que aparecem, né? Ou os novos acessórios, que sempre aparece alguma coisa interessante, né? Então, desses montes de fabricantes que eu tenho, por exemplo, aqui nós chamamos de copo, né? Essa parte. Poxa, cada coisa que você vê, você fala, caramba, como é que pode? Cada vez eles conseguem melhorar mais ainda. Mas por quê? Pensando em mais conforto. Mais conforto para jogar. As cadeiras gamers também, para poder ficar horas e horas jogando. Porque essa é a intenção, né? Acomodar, a pessoa fica à vontade. Acomodar e comprar vários jogos, né? É isso aí. E quando você fala de acessórios, assim, por exemplo, a gente... tem muito assunto, né? Muito. A gente fica meio... Você fala de game, você falou de alguns e pulou 2, 3 aí, depois a gente volta, hein? A gente volta, só... O console você também falou pouco. Você falou, por exemplo, queria saber a diferença de um Xbox para outro aí, do 5 pro 6. Eu acho assim, a gente chama de geração antiga e para nova geração, tanto do PlayStation como o Xbox. O que muda neles, basicamente, né, do 4 pro 5, do Xbox pro S, aquela coisa toda, são realmente os gráficos, né? A qualidade dos gráficos, cada vez eles estão mais reais. A única diferença é que é da fabricação da PlayStation ou Microsoft. Existem os Microsofts da vida, os Xboxistas, os PlayStationistas da vida, os Nintendistas. Existe, cada um tem um gosto, né? Então, e também tem uma coisa interessante. Por exemplo, para PlayStation, vamos dar um exemplo aqui dele, God of War, né, do Kratos. O que acontece? Você só pode jogar no PlayStation, né? Você não tem no Xbox esse jogo. Então, e assim por diante, tá? Eu acho que tem algumas explicações que são bem legais aí, que eu acho que aos poucos você vai se familiarizando vai comigo. Entendendo, né? Vai entendendo, você vai entendendo aí. Quer dizer que para cada jogo você tem um console. Existem jogos que tem plataforma híbrida, que você pode jogar tanto no PlayStation como no Xbox. Mas tem, por exemplo, jogos que são feitos exclusivos para PlayStation. Então você só pode jogar na PlayStation, PlayStation. Todos esses consoles precisa de monitores. Ah, sim. E aí você tem essa... Eu jogo no projetor. Ah, você joga no projetor? Eu jogo, e joga na tela? Jogo. Aí você tem um projetor. Marca tal, que você não importa. Joga na tela. Jogo na tela e jogo no projetor. Porque a resolução do projetor é muito alta. Hoje em dia, então... Sim. Fica a dica, pessoal. Já jogaram em monitor? Jogar com projetor, eu nunca vi. Nossa, projetor é maravilhoso. Porque o que vende de monitor curvo para jogo, né? Hoje, por exemplo, estamos usando ele no Windows. Legal. Mas... então, por exemplo, quem joga PC vai pensar naquele monitor curvo. Tá. Quem joga consoles, ou ele vai naquelas TVs
sei quantas mil polegadas. 50, 75. Que eu tenho uma também. Ou você vai pro projetor. Eu vou pro projetor. E aí você joga na parede? Na parede, isso. E tô lá jogando. Caraca. E aí ponho os meus acessórios da vida para o som ficar mais né? E curtir. Os meus vizinhos não gostam muito. Ah, é? Lógico, não, porque né, você Pedro? tem um estúdio, né? Porque você imagina o meu estilo de jogo. A gente De joga tiro. tudo em casa, mas eu adoro de tiro. Você imagina tu com o tempo todo. Não, tem que ter acústica. Tem que ter uma fazer um acústica. tratamento acústico pra. Ainda pra bem que eu moro em suportar. casa, não moro em apartamento. Senão. Ia ficar com todo mundo lá, Com os rodo. vizinhos lá, tum, 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 tum. Ia ficar com o rodo ali. Ia ficar com rodo, ia ser aquela coisa. Mas eu jogo, e assim, tem grandes projetores, vários, assim, de marcas ótimas. Muita gente não se toca ou esquece que um projetor pode fazer isso também. Olha que coisa, né? Porque é porta, né? Porque na realidade você vai jogar pra porta pra cá, em vez de jogar pra TV, você vai jogar na parede. Que é incrível. Só que a resolução dele é melhor, maior, né? Sim. Do que a TV. Pra mim é o E aí tem uma qualidade maior. Sim, pra mim é o ideal. E aí pode jogar numa tela maior também, né? Sim, 100 polegadas. Você vai lá, por exemplo, você curte, né? Eu, por exemplo, a gente tira às vezes uns campeonatos da vida lá em casa. Mesmo quando vai visitas, aquela coisa toda, a gente coloca lá, coloca os eFootballs da vida, o FIFA da vida lá e põe pra todo mundo jogar. Legal. Todo mundo correndo lá, se matando lá, jogando lá. E passa o dia, né? E Passa. faz aquela integração com a família, é muito legal, né? Tem muita gente fazendo isso hoje. E todo mundo curte. É. Se não sabe jogar, aprende. De alguma forma, não é difícil. É só você chegar e, de alguma forma, ir lá, aprender, você acaba gostando do negócio e vai curtindo. Tá, e como é que você vê, voltando um pouco para o hardware aí, como é que você vê esse mundo de acessórios, então, para o game? Porque eu vejo, assim, todo dia chegando lista nova, coisa nova. E como é que você vê isso? Por exemplo, chegando na distribuição, indo para o varejo, indo para o revenda? Porque 99% deve ser varejo, né? 100% quase, né? Vai tudo para o varejo. Tudo para o que varejo. Que pena. Mas assim, olha que engraçado. De uns tempos para cá, o mundo corporativo aprendeu que os produtos games são tão bons em qualidade, por exemplo, headset, que eles acabam escolhendo também Sim. produtos gaming para, por exemplo, num call center da vida. Eu acho que é pela durabilidade, pela robustez. Robustez. É isso? Qualidade. Ele é mais, vamos dizer assim, ele dura mais. Esses normais, por 3 Ele semanas... dá uma qualidade de trabalho também muito boa, né? Então você imagina se você tem uma qualidade para o jogo que é top, você imagina para o trabalho seu, o conforto que você tem. Tem algumas aplicações que necessita, né? Sim. Então aí você tem os headphones, você tem a parte de som, caixa de som. Tudo. Você tem cadeira, você tem os teclados da vida, você tem os mouse, você tem os mousepads. Mouse com 8 botões. Tudo. É isso mesmo? Tudo. Outro dia eu vi um que eu fiquei assim, como é que consegue usar tudo isso aqui? Vou te falar Tem que que fazer um automático. curso? Tem alguma escola? Como é que é isso? Não, porque é muito botão pro mouse. Só um só pra mim é difícil ali. Mas posso falar? Você lembra que na época da datilografia, que há muito tempo, você não tinha que... Você não... Eu lembro. É a mesma coisa. Eu acho que eu lembro ainda. Então, é a mesma coisa. Hoje em dia não existe mais curso de datilografia, mas vai no automático. Você coloca um teclado na frente da criança, ela já vai, né? É a mesma coisa. O mouse, você vai no instinto. Você vai aprendendo qual que é que faz isso, qual que atira, qual que não sei o que. Você vai aprendendo, você vai no automático. E assim vai. E é bem legal. Sim. Pra quem não escuta, pra Sim. quem não fala, então você tem teclado. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Pedro, as marcas... Cada dia mais é mais difícil você escolher qual marca você vai... Não, eu vou pegar uma HyperX, vou pegar uma JBL, vou pegar uma outra marca aí, enfim. É difícil uma Logitech da vida, porque cada vez mais elas se concorrem e a qualidade dos produtos é assustador. Eu quero ter todos comigo, mas é impossível, né? Você ter Sim. todos, né? Eu vou pegar quantos mouse, quantos headsets e tal. Dá. Não dá.
né? E sem contar que tem também os acessórios dos consoles. Então não esqueça que você tem o headset que é realmente da Microsoft, por exemplo, ou da PlayStation. Sim. Você tem o VR, né, que é aquele que você vê a parte de realidade virtual para jogar. Então você tem os controles, tem N cores. Então, quando chegou a realidade virtual, por exemplo, quando as empresas começaram a mostrar isso pra gente, né? Eu fiquei empolgado, eu falei, nossa, mais uma linha de produto, porque eu entendi que, por exemplo, nos hospitais, nas clínicas, e comecei a ver, por exemplo, o setor imobiliário, né, hoje utilizando, Sim. E isso, acho que metade foi para gamer. Uhum. E como é que foi isso? Porque usando aqueles óculos de realidade virtual, né? Ele chama VR, né, que é da PlayStation. Ele te introduz basicamente dentro do jogo. A única coisa é uma pena que é um produto realmente mais caro, a pessoa tem que ter condições de comprar, mas assim, o gamer ele compra de alguma forma, ele faz economia, ele quer o desejo dele de completar a sua coleção, né, de alguma forma. Sim. E ele te coloca no mundo dos jogos, como se você estivesse dentro do jogo jogando. É incrível esse tipo de produto. Incrível. E eu que tenho labirintite, tô ferrada. Muda? Dá uma sensação... porque você vai pra dentro do... Você tá dentro do jogo, né? Aí você fica meio... perde o chão. Você perde o chão, mas isso é legal, não é? É. Essa parte é interessante. E eu fico vendo porque tem vários setores, né, utilizando isso. E é um produto voltado pra game, né? E vindo pra cá, né? Muito legal. É isso aí. Muita coisa, né? Muita. Tem umas perguntas aqui. Vamos agradecer aqui o pessoal. Primeiro, quem tá curtindo aí, se inscreve no canal, deixa seu likezinho. O papo tá muito legal. Coloca aqui as perguntas, vamos ver se tem algumas aqui. Também não posso fazer muitas, não. Matheus mandou uma boa noite. Obrigado, Matheus. Carlos Magalhães, boa noite. Carlos. Pessoal do Codificortes. Boa noite. Maria Goretti está aqui presente. Paulo Benetti, boa noite. Cléo da Mata mandando um abraço. Qual console você recomendaria comprar? Xbox ou Xbox One? Ou PS5? Então o rapaz tem dúvida. Tem dúvida. Então, na dúvida, tem grana, compra os dois. Não? Porque se for igual eu, louco, compra. Na verdade, assim, Pedro, eu acho o seguinte, depende muito do estilo de jogo que ele gosta. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo básico. Então, se ele gosta de corrida e o foco dele é Forza, por exemplo, ele tem que ir para um Xbox. Tá? Então, ele prefere jogos da PlayStation. Então, como não dá para conversar ainda os jogos, ainda existe um projeto da Microsoft, talvez de fazer jogos que dê para jogar em ambos. Ok, mas ainda não. Eu acho que depende, é muito do gosto da pessoa, né? Aí ele vai pelo jogos. O que é importante? Os dois têm a PSN e a Game Pass, que é a plataforma de serviços, né? Como se fosse a Steam deles lá. Então você tem todos os jogos lá, que você tem a plataforma dos gratuitos, dos pagos. Então acho que ele tem que ver realmente onde que ele se adapta melhor, qual que é o estilo, aquela coisa toda. Vai na plataforma, vê os jogos, opa, aqui tá mais minha cara. Aí ele vai pro equipamento. Porque legal. Assim, o controle, né? Então você tem os controles e tal, basicamente são a mesma coisa, né? Claro que tem uns que preferem PlayStation, tem outros que preferem Microsoft, Xbox, e tem outros que preferem Nintendo também jogar, tá? Melhor trabalho do mundo. Opa! Olha aí, gostei. Matheus, obrigada, Matheus. Melhor trabalho, isso aí. O Júnior, que está aqui no estúdio, colocou assim, sonho de muitos jovens. Acho que ele é doido. Tem uma vaga lá? Manda um currículo, cara. Júnior, manda o currículo aí pra mim. Fazer test drive, né? Por que já pensou? Mas você sabe que nas publisher tem realmente a vaga pro pessoal testar os jogos, né? Tá aí. Olha aí. Tá aí, você realizando seu sonho.
E aí o cara fica ali o dia inteiro testando e dando até pra cara, ver se vai ter algum sim, bug, alguma coisa de problema tal. De repente tem algum jogo que o avião, né, de simulador some. Cai. Cai no Triângulo das Bermudas. Vai saber. E assim vai. A Gorete colocou uma pergunta aqui, ó. Como mulher se destacando nesse setor é maravilhoso. Então não foi uma pergunta, foi um elogio. Como ver a mulher se destacando nesse setor é maravilhoso. Parabéns, Priscila. Gorete, que fofa. Ô, Pedro, mas você sabe que eu passei... eu tive muito preconceito na minha vida toda por ser uma mulher, gostar, eu já falei isso aqui várias vezes. Hoje em dia, eu acho que eu já provei tudo que eu tinha que provar. Eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Entendeu? Eu costumo dizer outra coisa, mas... O que você... Que a última palavra é da mulher em casa, é isso? Não, isso sempre. Não, isso tem que ser, pô. Não, eu falo pra Gorete, tá bom, bem, tá bom, ela manda. Agora, eu acho que chega uma hora que... Eu ia falar um palavrão, mas... Não, tá fala bom. mais ou menos. Tá bom. Cara, tô preocupado. Você entendeu? Porque você fala que eu já deu olho assim... Mas posso falar, na indústria, né, que eu vivo, né, da parte dos jogos... Você vê que ainda é um pouco mais masculino, né? Mesmo das pessoas que trabalham, né, nos publishers. Existem muitas mulheres, mas ainda você vê um número maior ainda de homem. Ainda. Foi que a gente começou e aí nós fomos para um outro lado, né? Foi. Quando eu falei da sua equipe, né? Se na sua equipe tinha mais mulheres ou mais homens, como é que estava dividindo? Porque eu percebo que a gente hoje tem mais meninas, né? Mais mulheres dentro dos escritórios. Sim. Então aqui, por exemplo, 95%. Entendeu? 90% é mulher, sempre foi assim. A última palavra é nossa, né, Pedro? Não, mas eu digo que a gente percebe que cada vez mais as meninas estão desempenhando um papel melhor. Fica a provocação aí, porque o pessoal precisa se mexer, né? Sim. E entender por que está acontecendo isso. E, na verdade, a gente tem que fazer o dobro do que o do homem. O dobro, o triplo. Tem uma discussão que eu escutei outro dia, né? E aquilo, tem coisa que você escuta e fica te incomodando, né? Você sabe quando você acorda de manhã pensando naquilo? Então, assim, o cara recebe lá recebe a relação de trabalho, a relação das atividades. Eu ia falar, né? Toda, e recebe aquilo, e aí o líder chega para ele, faz isso aqui para mim. Não tá no meu job. E a pessoa para falar isso. Bom, quando eu comecei, a gente já mandava pro DP. Hoje a gente não pode nem falar desse jeito. É complicado. Hoje em dia, né? Não é? Os compliance da vida aí. Mas você entende que a pessoa para discutir se aquilo tá dentro da atividade dele. Cara, tá pedindo uma ajuda, vai lá e faz, né? Por que não? Mundo novo. Né? E por que não? Calma, daí que eu faço. E com as meninas você não vê esse tipo. O que precisa fazer? Precisa ficar um pouco mais? Daqui que eu faço, eu vou lá buscar. Pedro, sabe tem uma uns coisa meninos que andam bem, tá? Não tô falando mal. Sim. Não, gente. Amo os meninos. Mas... Uma coisa que... Sabe que é importante, Pedro? Eu nunca, na minha carreira e na minha vida profissional, eu nunca tive vergonha de falar eu não sei. E outra coisa também, nos jogos também, eu não aprendi... eu não chegava já que nem a louca, sabendo tudo. Não, ao contrário. A gente tem uma linguagem também muito pau, assim, né? De realmente... Para aprender lá e conseguir chegar onde eu queria. Mas eu sempre falei, eu não sei, mas eu vou ser a melhor nisso. Eu vou aprender. Eu vou aprender a jogar, eu vou conseguir... E claro, né? Que eu te falei, tenho as minhas preferências. Mas não é por isso que eu não testei alguma coisa, né? Algum jogo, mesmo que eu não tenha interesse. Mas eu fui lá e testei. Você parou pra ver. Que poucos fazem isso, viu, Pedro? Sim. O Carlos mandou uma pergunta aqui. Priscila, como você enxerga a realidade virtual no futuro dos games? Eu acho que a realidade virtual ela já está, né, basicamente, nos jogos. De hoje em dia, muitos estão usando inteligência artificial. Eu acho que não é futuro, acho que já está. Eu acho que da tecnologia, acho que é o primeiro que está bem avançado. Bem mais avançado. Agora nós vamos entrar com os hardware, né, com os desktops, os notebooks, os servidores. Acho que foi o primeiro, acho que foi a área de gaming. Né? Acho que nós somos o precursor disso. Legal. Como é que ele chama?
Quem fez essa pergunta? O campeão de LOL. Campeão De LOL ou LOL? de LOL. LOL. Eu trouxe ele aqui, tá num canto aí. Ah, sim. O Carlos. O Carlos. Lá do Paraná. Sim. A Valéria Siqueira. Valéria, grande abraço. Valéria. Conheço ela, hein? Nossa, muito gente Essa mulher é poderosa. Amo a Valéria. Priscila sempre empolgada com seus jogos. Ela colocou aqui. Valéria, recado. Amiga, você tem que curtir um jogo comigo. Ela é a rainha da HP e da Dell lá, não custa nada, né? Jogar comigo, abre espaço nessa agenda, poxa. Vai pro game. Vem pro game. O Matheus colocou aqui, os fabricantes dos jogos que rodam em apenas um console não acabam perdendo dinheiro, vendas, por não permitir rodar em outros consoles? Aí você explicou bem, né? Expliquei. Que é uma estratégia de negócio. É que, na verdade, por exemplo, você vai ver algumas marcas, PlayStation, Xbox, eles compram alguns estúdios para que tenha exatamente aquele jogo somente da plataforma ou Xbox ou PlayStation. Que nem eu te falei, existe um projeto da Microsoft, né, que houve esse comentário, não sei se vai acontecer isso mesmo, mas espero que sim, de tornar que abra não só para Xbox, também para PlayStation. Vai ser um grande ganho, acho que, para o mercado de game fazer isso. Tá? Se realmente acontecer, né, eu gostaria de ver isso acontecendo, nós vamos ganhar muito. Vai ser uma onda. Vai ser uma onda. A gente fala, estamos entrando na terceira onda do PC. Vai ser a terceira onda do game. Vai. Boa. O pessoal tá tímido aí, né? Não, é que eu tenho que ler 2 vezes, né? Porque o Kiko, ele lê direto. Ele nunca vi. direto. Ele é um cara mais... Entendeu? Eu paro, dou uma olhada. Porque, né, você sabe, né? A Maria Goretti colocou aqui. Como foi a reação e adesão dos idosos com os videogames? Com o videogame. Conta mais um pouco sobre essa experiência que você comentou. Na verdade, eu levei um Xbox com Kinect na época, e eu levei junto, claro, de presente, um jogo chamado Just Dance, que é esse que é para poder dançar, etc. Eu vou te dizer que é o seguinte, a gente acha, né, que o idoso, porque ele tá lá num lugar, né, que mais, que não é um lugar tão apropriado. Pedro, eu fiquei assustada de ver a alegria deles curtindo e algo que para eles não era alcançável, né, ter um videogame. Então você imagina, eu levei o Just Dance lá para eles e eles todo dia eles estavam curtindo com alguma música, fazendo pontuações, curtindo. Então assim, foi algo diferencial na minha carreira e foi uma coisa que do nada me veio isso. Falei, não, vou levar alegria para esse pessoal. Tem uma coisa interessante para te contar, assim, olha, vamos, né? Em 2000 existia um jogo chamado SimCity, né? Eu coloquei esse jogo nas escolas do estado de São Paulo, Pedro, todo o FDE. Aí como que eu fiz isso? Eu fui visitar minha sobrinha, fui buscar minha sobrinha na escola um dia, eu tinha uma folga, fui lá buscar ela e falei, caramba, essa aula caberia muito bem no jogo tal. Eu consegui pegar de um case, né, diferente e montei um projeto para todo o estado de São Paulo que era possível jogar e estudar junto. Legal. Que é a mesma coisa desse negócio dos idosos. Por que não? Por que não oferecer nas casas de repouso? Que hoje é uma realidade. Você pega bairros aí como Lapa, eu vou estar lá idosa. Não, mas tem, por exemplo, jogando. Tem 20 e 30. Casas com 15, 20, 30 idosos. Sim. E por que não ter uma vertical, aí uma revenda que tem essa expertise, que vai lá fazer a demo e pedindo... É um negócio, é um business. Se coloca... É que assim, na verdade, quando se associa a gaming, você associa aonde? O primeiro lugar que você pensa... A jovem. Jovem. Numa brinquedoteca. Você não pensa no idoso. Não. Eu pensei. Você vê? Olha que coisa. Mas não é porque eu sou diferenciada, não. É porque realmente eu gosto de introduzir o meu mundo para outras pessoas também.
O teu irmão se chama Alexander? Alexander. E tá uma briga aqui, porque um tá falando que ele joga melhor, tem Ixi, outro falando que ele Maria. perdia pra você. Aí no final aqui tá aparecendo alguém que falou que só você que ganhava. Porque o console era dela. Será que era isso? Porque quando era criança, né? Eu jogava bola porque a bola era minha. Bom, não, vou te falar que na época o Atari era dele, né? Porque eu tinha aquele paradigma que eu tinha que pedir um brinquedo de menina, que eram as bonecas da vida, e ele podia pedir o videogame, então era dele. Alessandra, você tem razão, você ganhou muitos campeonatos de mim lá, mas... mas aqui colocaram, ó. Alessandro falou que a Priscila só perdia pra ele nos jogos. Não, também não exagera, né? Mas depois a Mônica falou, o Alessandro, irmão da Pri, mandou avisar que ele não ganhava dela nunca. Tá uma briga. Não, a gente Nós vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Eu jogava muito bem. Eu e ele. Eu vou te falar que se ele ganhasse de mim, no tempo, porque tinha a parte do tempo também, né? E se ele ganhava no tempo, eu treinava pra ganhar dele no tempo. E ia, viu? Conseguia. Tem uma pergunta aqui falando sobre acessórios para jogos. A gente falou um pouco sobre isso. Falamos, Marcos Rogério, boa noite, tudo bom? Boa noite, Marcos. A Luísa, mandando boa noite. Boa noite, Luísa. Nathalie, falando Nathalie, hoje, hoje você já atingiu o seu lugar de sucesso na área de games? Uma pergunta, hoje você já atingiu o seu lugar de sucesso na área de games? Ou qual lugar que ainda quer chegar? Onde, né, seu cargo dos sonhos, em qual área? Pedro... Deixou bem assim. Então, ó, se eu falar que eu já atingi, eu morri. É difícil. É difícil. Não, eu não atingi, não. Tem muita coisa pra fazer. E tem o mundo de game é um mundo que ele muda do dia pra noite. E é uma coisa que eu tenho sempre que estar estudando, lendo, experimentando. Eu tenho que estar antenada, sabe? Se eu não tiver antenada, eu fico pra trás. Então, assim, eu tenho muita coisa ainda que aprender. E passar o nosso conhecimento para frente. Passar. E eu gosto disso, sabe? Eu curto passar o conhecimento. Mesmo onde eu estou hoje em dia como gestora, eu sempre falo, eu acho que a sinceridade é tudo. Se eu não souber responder, eu vou falar, não sei, mas eu vou buscar a sua resposta da melhor forma possível. Entendeu? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar juntos para chegar num denominador em comum. De alguma forma. Mas eu tenho muita coisa ainda. Talvez a pessoa tenha perguntado se... Porque assim, o pessoal fala, o trabalho dos sonhos, né? Ô, Pedro. Vou te dar uma coisa do gaming aí. Não, nós vamos breve ter um tablet aqui de maior, touch, todo também bonito, acho colorido. Que você merece. Em breve. Já está na relação da... Desculpa pessoal, te cortar. Eu até perdi o fio da meada, porque a gente tá brincando tanto, né? Não, nós estamos falando sobre o que você vai fazer daqui a pouco. Não, o que eu vou fazer daqui a pouco, eu acho que sempre me reinventar. Essa é a ideia. Eu gosto de me reinventar. Acho que o mercado pede isso também, né? Pede. Até porque se você não reinventar, você é obsoleto. E você é obsoleto, você tá fora das novidades que traz. Então, quer dizer, eu tenho que estar antenada a tudo que minhas filhas trazem de coisas. Às vezes eu falo, nossa, o que é isso? Aí eu vou lá e descubro. E assim, e coloco aquela coisa interessante dentro da minha vida também. E de certa forma, sempre antenada. E uma coisa que talvez você vai compartilhar comigo isso. Hoje a gente tem que abaixar um pouco, né? De falar assim, abaixar um muro, né? Que eu falo. E aprender com essa moçada que está chegando. Porque eles pensam muito rápido, eles vêm de forma diferente. São incríveis. E a gente tem que ter mais resiliência, né? Mais paciência para... Opa, me ajuda aqui. Porque tá vindo muita coisa nova e a gente não consegue assimilar com a velocidade que eles... Tem que aprender. Você tem que ser humilde e aprender. E depois bater os 40, e como é que faz para aprender tudo de novo? 40 anos de informática? Pô! Para aprender, tem dia que eu paro e falo, cara, vou ter que estudar isso aqui.
Pedro, o que você fez hoje pra gente bater um papo? Eu comecei a ler uns, né? Olá. Conversei aqui, conversei ali. A gente vai trocar uns votos ainda da vida. Você falando, comecei a jogar com o Carlos. Brincadeira. Olá. O Carlos joga. O Carlos joga, né, Carlos? E a gente tem uma novidade aí. Eu queria Sim. convidar você, colocar o Codificado Podcast à disposição pra Poxa, gente que criar uma honra. linha aí de game, Vamos. trazer os convidados, trazer esse pessoal dessa área, porque é uma área maravilhosa. E desde o desenho do projeto do Codificado Versão Tecnologia, a gente sempre olhou essa área e falou, não, nós temos que entrar na área de game. E fica um convite aí para você participar junto com a gente e entrevistar aí o pessoal Vindo de você. da empresa A, B, C, Sim. D, E, F, G, H. Vamos falar alguns nomes? Vindo de você. Pode falar. Vindo de você aqui. é uma honra. Fica aqui o convite para todo mundo da área. Então, o pessoal da Ubisoft, JBL, HyperX, Blizzard, Activision, Bandai Namco e todos que estão, Konami, enfim, Nintendo, PlayStation, Microsoft, Xbox, enfim. Tectoy. Tectoy, que eu amo de Mandou paixão. uma mensagem hoje. Quero participar também. Conheço todo mundo lá, hein? Legal. E aí vamos combinar um dia, Vamos. 1-2 vezes por mês, pra Vamos. gente estar aqui com alguém de game, Vamos. falando de tecnologia de game. Não, Versão cê tecnologia. Você vai ver game. que é um mundo, é um mundo à parte. Eu falo que o mundo de game. E assim, cada um com a sua particularidade. Então, o pessoal da Konami, eles vão poder entrar, da Blizzard, da Activision, vão explicar números, o porquê. De repente, trazer até imagens que não foram colocadas na internet. Por que não? Sim. Como que sai? Como que é a construção de um jogo? Eu já vi, porque eu trabalhei na EA. Mas será que muita gente já viu isso? Tem ideia. Então, vamos... E trazer esse pessoal aqui para trazer falar esse disso. pessoal pra cá. Trazer um engenheiro e trazer um menino, uma pessoa que joga, eu falo menino, né? Menina também. Desculpa. Trazer uma pessoa que joga para poder fazer perguntas para eles. E eu vou ficar quietinho aqui. Minha carreira inteira lutei pra menina e você falando menino. É isso. Vamos trazer, tá? Vamos trazer. Vai ser um prazer. Eu acho que é sucesso. Não. Você Garantido. acha? Eu tenho certeza. Tô dentro. Também. Obrigado. Obrigada, Queria agradecer, Pedro. Priscila, pela oportunidade, por você ter aceito o convite. Pela recepção. Foi um prazer pra gente e, assim, 1 hora passa muito rápido. Não, nem senti. Você viu, eu falei muito? Não. Não. Hoje a Gorete não mandou nenhuma mensagem pra mim. Normalmente ela manda uma mensagem. Pedro, deixa eles falarem. Hoje ela nem atacou nada, tá quietinha. Olá, mulher, né? Mulher defende mulher. Então, mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho de produto. Agradecer você que está em casa, que investiu aí 1 horinha para prestar atenção, para participar com a gente. Se inscreve no canal e o nosso objetivo aqui é toda quarta-feira trazer uma novidade, trazer gente interessante, com muito assunto, para aguçar você em casa. Muito obrigado e até semana que vem com mais novidade. Isso aí. Tá? Obrigada, gente. Valeu. Se inscreve no canal. Beijo, fiquem com Deus.